Eu queria falar com vocês sobre a Copa América e sobre a hipocrisia da Rede Globo. Mas antes disso, eu queria divulgar para vocês o trabalho que uma amiga nossa vem fazendo. Ela faz um trabalho de gravação e de identificação em coleiras de cães. Ela entrega para o Brasil todo. É um trabalho muito bacana. Se você puder, dê uma moral lá no Instagram dela. O Instagram dela é @amorempelospetstore. Boa parte das vendas dela, ela utiliza para ajudar animais de rua. É um trabalho muito show. A Copa América será realizada aqui no Brasil a partir do dia 13 de junho. E isso vem incomodando muito a Rede Globo. Só que isso não é por acaso. A Rede Globo perdeu os direitos de transmissão da Copa América e dessa vez quem transmitirá essa competição será o SBT. Então você que acompanha aqui o nosso canal já matou a charada. É tudo por causa de dinheiro. Até porque a Rede Globo vem transmitindo as eliminatórias para a Copa do Mundo. E nessas eliminatórias, as seleções também viajam de um país para o outro. E assim como na Libertadores, no Brasileirão e na Copa do Brasil, também não teremos público nos estádios. Os protocolos de segurança são os mesmos. E foi por essa razão que o presidente Jair Bolsonaro solicitou que essa competição fosse realizada aqui no Brasil, para desespero da Rede Globo. Agora eu vou dar aqui a minha opinião como fã de futebol que eu sou a respeito da Copa América. É uma competição que eu particularmente não curto muito, porque ela sequer dá vaga na Copa do Mundo. Mas já que essa competição aconteceria, fosse no Brasil, fosse na Argentina ou fosse na Colômbia, que eram inclusive a Argentina e Colômbia os países que sediariam essa Copa América, mas que acabaram desistindo de sediá-la, não vejo problema que ela aconteça aqui no Brasil, porque os protocolos de segurança serão os mesmos utilizados nas competições que estão acontecendo aqui no Brasil nesse momento e que a Rede Globo transmite sem reclamar. Inclusive, na terça-feira, o Sport TV, que faz parte dos canais Globo, transmitiu uma partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo entre Argentina e Colômbia, na Colômbia, que tinha presença de público sem reclamar. Porque quando é a Rede Globo que está transmitindo a competição, aí não tem problema nenhum. Agora eu queria destacar para vocês um ponto que vem me incomodando muito, que é o fato da Rede Globo tentar a todo instante vincular a imagem do presidente Jair Bolsonaro com os dirigentes da CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol. Porque é uma confederação que a maioria dos seus gestores são vagabundos, são corruptos. Só para vocês terem uma ideia, o último presidente da CBF, que foi o Marco Polo Del Nero, ele foi banido do futebol pela FIFA em 2019 por escândalos de corrupção. E o penúltimo presidente da CBF, que foi o José Maria Marim, ele foi preso, inclusive ficou 5 anos detido por fraude bancária, organização criminosa e lavagem de dinheiro. E o antepenúltimo presidente da CBF, que foi o que antecedeu o Marim, que a meu ver é o pior de todos, foi o Ricardo Teixeira. Ele presidiu a CBF por 23 anos. E assim como os dois que o sucederam, ele também foi banido do futebol pela FIFA. Ele, inclusive, foi acusado de receber mais de 30 milhões em propina. E também foi denunciado por fraude bancária, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Eu vou parar por aqui no Ricardo Teixeira porque já deu para vocês perceberem que a CBF é sinônimo de corrupção. A lista de corruptos, de vagabundos que já presidiram essa confederação é extensa. E é óbvio que eu não poderia deixar de falar do atual presidente da CBF, que é o senhor Rogério Caboclo. Esse senhor foi acusado de assédio por uma funcionária da CBF. E atualmente ele é investigado pelo Conselho de Ética dessa confederação.
E, inclusive, ele foi afastado da presidência dessa confederação depois que essa vítima apresentou as provas que ela tinha contra ele. A vítima gravou áudios desses assédios e é bem pesado, aonde ele supostamente chegou, inclusive, a oferecer ração para essa funcionária, dizendo que ela era uma cadelinha. Enfim, esse senhor é um lixo humano. E é óbvio que a mídia militante tentou aproveitar de todos esses fatores, aliado ao fato de que tudo indicava que o Tite, que é o técnico da seleção brasileira, sairia da seleção para tentar culpar o presidente Jair Bolsonaro por isso. A Rede Globo e os seus aliados tentaram usar o futebol como um instrumento para danificar a imagem do presidente Jair Bolsonaro. Então, a Rede Globo, através do jornalista André Rizek, tentou colocar como se o técnico da seleção brasileira pediria demissão ou seria demitido por causa do presidente Jair Bolsonaro, faltando apenas 1 ano e meio para a próxima Copa do Mundo. E isso foi um golpe baixo, foi ridículo. A Globo, inclusive, publicou diversas matérias que levavam o leitor a interpretar que os jogadores da seleção se recusariam a jogar a Copa América. Só que a Globo se ferrou, porque os jogadores da seleção, em conjunto com a comissão técnica do Tite, divulgaram uma nota oficial na terça-feira, em conjunto, dizendo que eles são profissionais, que eles jamais recusariam uma convocação para a seleção brasileira e que jamais deixariam de jogar a Copa América. Ou seja, os jogadores da seleção vão jogar a Copa América sim. O Tite vai ficar, o Tite não vai sair da seleção. E pasmem, até o próprio STF foi favorável à realização da Copa América aqui no Brasil. Então nós já desmentimos todas essas narrativas mentirosas da Rede Globo, que está com recalque pelo fato de termos uma Copa América aqui no Brasil que não será transmitida por ela. Só que ela gostaria muito de transmitir essa competição, tanto que ela pediu perdão de forma vexatória, de forma humilhante para a Conmebol, para poder transmitir a Copa América. Então, meus amigos, vocês já perceberam que o problema nunca foi o fato de ter a Copa América aqui no Brasil, mas sim o fato da Copa América acontecer aqui no Brasil e não ser transmitida pela Rede Globo. Então, pro azar da Rede Globo e da galera que torce contra, vai ter Copa América sim, e o Brasil será campeão da Copa América numa final contra a Argentina no SBT, batendo recorde de audiência. A Rede Globo se ferrou. Então é isso, meus amigos. Peço para que, se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever no nosso canal. Mais da metade das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritas no nosso canal. Eu peço também para que você considere ativar as notificações do sininho e deixar o seu like, porque isso ajuda muito no crescimento e no desenvolvimento do nosso trabalho. Valeu, galera!